Bom dia, irmãos. É bom estar de volta depois dessa longa ausência. Mas é bom reencontrar os irmãos. Todos bem, todos com saúde, debaixo da graça do nosso Deus. Nós estamos na congregação Antioquia, numa longa jornada, numa longa caminhada pelo Evangelho de Lucas. Nós provavelmente nos debruçaremos sobre Lucas ao longo deste ano e do próximo também. E nestas ocasiões em que eu puder ocupar o púlpito aqui da igreja, nós vamos tomar alguns relances desta viagem que Lucas faz com Jesus, desde Nazaré, desde o anúncio do nascimento de Jesus até a sua ascensão. Então eu convido os irmãos a caminharem conosco. Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 1 a 4. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 1 ao 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Era uma vez. Todo bom conto de fadas, todo conto de fadas que se preze começa com essa expressão. Era uma vez. E então a história começa a ser contada. Uma história que geralmente começa com uma maldição, que mostra as dificuldades que os heróis têm, que mostram as lutas, mostram um inimigo poderoso, mostram o herói que vence esse inimigo e um final feliz. O texto de hoje, meus irmãos, é algo parecido com um Era uma Vez. Também é a introdução de uma história que tem uma maldição, a queda, que tem as suas dificuldades, o sofrimento, a morte, que tem um inimigo poderoso, o pecado, mas que também tem um final feliz, final este patrocinado por um grande herói. Sim, é parecido com o Era uma Vez, mas ao mesmo tempo é diferente. Diferente como é esta história que Lucas começa a contar e que definitivamente não é um conto de fadas. Nós temos aqui a introdução do Evangelho de Lucas. Quem é Lucas? Lucas, nós sabemos, não fazia parte do grupo apostólico original de Jesus. Se nós tomarmos Colossenses 4, verso 14, em que Paulo diz: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas, podemos então considerar que Lucas foi um companheiro de viagem de Paulo. E sendo então um companheiro de Paulo, partilha de muito da teologia de Paulo. Lucas é, até onde nós conseguimos saber, até onde conseguimos identificar, o único autor não judeu do Novo Testamento. O estilo de Lucas é um estilo único. Lucas não se apresenta apenas como um simples narrador de uma história. Lucas é um artista. O estilo de Lucas é belo quando nós analisamos a sua gramática, belo na organização do seu material. Mas, ao mesmo tempo, Lucas é um teólogo. O que ele escreve é um conteúdo revelacional, algo vindo de Deus, que visa a transformação de vidas. Para quem é interessado esse evangelho? Este evangelho, assim como o livro de Atos, é endereçado a um certo Teófilo, cujo nome quer dizer um amigo de Deus. Este nome provoca algumas discussões entre os comentadores desse texto, porque talvez esse livro não tenha sido endereçado a uma pessoa específica, mas nós tomamos como uma pessoa específica aqui para pensar que Teófilo talvez fosse um gentil, talvez não, certamente um gentil convertido, como Lucas. E na sua condição de gentil,
talvez inseguro da sua posição, numa história que havia sido judaica até então. Talvez na mente de Teófilo passasse a ideia de que aquela história que ele havia ouvido a respeito de Jesus não se encaixasse muito bem com ele, afinal ele não era um judeu. Então o objetivo de Lucas é mostrar Deus como sendo fiel em cumprir as suas promessas. Deus é um Deus fiel em cumprir as suas promessas. Sim, Deus cumpre as promessas feitas a Israel, mas ao mesmo tempo, Deus está preocupado em salvar o perdido. Não importa quem ele seja, não importa onde ele esteja. Mas por que Teófilo deveria acreditar em Lucas? Por que Teófilo deveria crer que Deus de fato está preocupado em salvar o perdido, onde quer que ele esteja? Por que é que eu e você também devemos crer naquilo que Lucas diz, naquilo que Lucas registra, que esta história que Lucas começa a contar é uma história com H maiúsculo e não somente um conto de fadas? Por que é que eu e você devemos crer? Primeiro, Lucas afirma que o seu relato é coerente com a tradição. Lucas afirma que o seu relato é coerente com a tradição. Aquilo que Lucas está contando não é algo absolutamente novo, mas é sim a continuidade de uma história. É a continuidade da história da salvação. História essa que foi contada no Antigo Testamento através da lei, através dos profetas, através dos escritos, como Salmos, como Provérbios. O Antigo Testamento, irmãos, é a história de uma espera. A espera pela promessa de Deus, pelo cumprimento da promessa de Deus, pelo cumprimento da promessa de que Deus enviaria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mas quando a Bíblia chega em Malaquias, o cânon não se fecha. Há mais a ser contado. A promessa ainda não se cumpriu. Mas sim, ela é cumprida no tempo com a vinda de Jesus, através das suas palavras, através dos seus atos de poder, através da sua cruz, na qual ele suporta a ira de Deus no nosso lugar, através da sua ressurreição. A história, a promessa se completa de maneira perfeita em Jesus Cristo, a sua obra é completa. E como obra completa, ela é testemunhada por aqueles que seguiram a Jesus, como nós vemos no verso 2. Gente que estava presente aos fatos. O apóstolo João, um dos apóstolos originais de Jesus, um dos discípulos originais de Jesus, registra na sua primeira carta que aquilo que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, Jesus, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ou seja, gente que viu, ouviu, tocou Jesus, andou com ele, que agora está contando o que viu, o que presenciou, o que experimentou com Jesus Cristo. Jesus mesmo havia anunciado que esses homens o fariam. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 15, verso 27, Jesus diz: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vocês vão ser as minhas testemunhas das coisas que vocês viram e ouviram. Lucas está aqui na tradição de homens íntegros. Irmãos, nós não temos por que duvidar do testemunho desses homens. Nós não temos por que duvidar de que aquilo que eles dizem é a mais pura verdade. Esses homens entregaram suas vidas por esta razão, por esta causa, pela sua fé. Homens que, segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, foram constituídos em ministros de Cristo, em despenseiros do mistério de Deus. Gente que entrega como dispenseiro aquilo que recebeu da parte do Senhor.
2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, texto muito bem conhecido dos irmãos, diz que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, revelaram, escreveram aquilo que Deus desejava que eles o fizessem. E Lucas se insere então nessa tradição de homens inspirados por Deus para registrar a sua palavra. Homens que registraram fatos, uma história real, ainda que por vezes fantástica demais, sob a ótica humana. Algumas vezes nós lemos os evangelhos e nós nos maravilhamos com Jesus e pensamos como é possível que alguém ande sobre as águas, como é possível que de 5 pães e 2 peixes você alimente uma multidão, como é possível que alguém ressuscite, que alguém volte dos mortos. Mas Lucas está tratando esta história como uma história factual. São fatos verídicos. E por que ela foi registrada? Por que é que se registra esta história? É João, mais uma vez, quem nos responde no seu capítulo 20, para que eu e você creiamos em Jesus, o Filho de Deus. Estes fatos foram registrados para que eu e você creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Qual a importância disto para nós? Irmãos, não leia a sua Bíblia. Não tome contato com os evangelhos como uma história qualquer. Não menospreze as Escrituras. Homens e mulheres de Deus deram as suas vidas por crer na verdade desses fatos e para que esses fatos chegassem até a informação desses fatos chegasse até nós. Não encoste sua Bíblia. Não leia simplesmente como uma informação, mas leia a sua Escritura, medite nela como algo capaz de transformar a sua vida. Como verdade de Deus para mim e para você. Lucas, então, traz a responsabilidade para si de contar essa história. Ele se insere numa tradição, mas ele traz para si a responsabilidade de contar essa história e o faz de maneira cautelosa, de maneira detalhada. Este é o meu segundo ponto. Lucas afirma que o seu relato é minucioso. Já dissemos, Lucas insere-se na tradição dos apóstolos, mas ele também afirma que o seu relato é minucioso. Lucas, irmãos, não fala como um repórter. É o que ele quer dizer quando ele diz que igualmente a mim. Ele não está tratando isto como simplesmente alguém que conta uma história, mas ele é parte da história. Lucas também é uma testemunha. Ele fala como todo aquele que já experimentou um encontro pessoal com Jesus. Talvez Lucas não tenha tido contato com o Senhor encarnado, mas fato é que Lucas experimentou um encontro pessoal com Jesus Cristo, um encontro transformador, e é nesta condição, então, que ele dá o seu próprio testemunho. Ele descreve o seu método. Lucas diz que ele empreendeu uma acurada investigação. Lucas, então, quer dizer com isso que ele foi atrás dos fatos. Ele acompanhou de perto os apóstolos, ele entrevistou pessoas. Certamente, por exemplo, Lucas entrevistou Maria. Os relatos acerca da natividade, dos anúncios de Jesus, de João Batista, jamais teriam chegado ao nosso conhecimento se Lucas não tivesse entrevistado alguém que presenciou esses fatos em primeira mão. Muito provavelmente, Maria. Lucas age como um jornalista investigativo. Ele é um detetive a nosso favor. Lucas tem um compromisso com a verdade. Ele é alguém que investigou os fatos a fundo e os atestou como verdadeiros. Lucas também diz que fez uma investigação desde a origem. Em Lucas, irmãos, nós vemos um dos únicos relatos sobre o nascimento. Mas ele vai ainda além. Quando ele fala que vai até as origens, Lucas ainda retrocede mais, ele vai até a origem do mundo, como nós vemos no capítulo 3, na genealogia de Jesus. Ele retrocede até o início dos tempos para contar a história de Jesus.
Olhando para Lucas, nós podemos ter a certeza que ele conta a integralidade da história. Tudo o que nós necessitamos saber acerca de Jesus Cristo. Tudo o que nós necessitamos saber está ali. Ele também diz que o seu registro foi feito por escrito. Um registro, como nós dizemos, preto no branco, no papel, calcado na tradição oral. Ele condensa a tradição falada a respeito de Jesus Cristo e coloca isto no papel. Cerca de 30% de todo o material de Lucas, irmãos, é um material inédito. É importante nós sabermos esta questão de que Lucas colocou tudo isso por escrito para dizer que, ao fazê-lo, ele sujeita a sua história ao contraditório. De tal maneira que qualquer uma daquelas testemunhas que andou com Jesus, que viu os fatos, que conheceu o Senhor enquanto ele caminhava neste mundo, ao ler o relato de Lucas, poderia dizer: isto é verdadeiro, ou poderia dizer: isto é falso. Ele submete então a sua história à prova, e ela se mantém. Ele diz também que o seu relato é um relato em ordem, uma ordem que não é necessariamente uma ordem cronológica, o que explica aparentes divergências entre Lucas e os demais evangelistas. A preocupação de Lucas aqui não é tanto contar a história no tempo, mas organizar o seu material de uma maneira que nós tenhamos um arranjo lógico das ideias de Jesus. Importante por quê? Para que nós saibamos que Lucas tem um compromisso com a clareza. E a clareza no intuito de convencer. O necessário para que nós creiamos em Jesus, a partir do relato de Lucas, está claro. Lucas é um relato que não apenas não é fantasioso, real, como também é um relato exato, preciso. Entre o final do século XIX e o início do século XX, Sir William Ramsay era um arqueólogo e um historiador renomado. Ele era considerado o maior especialista mundial sobre a Ásia Menor, a sua geografia, a sua história. Ramsay leu o livro de Atos e disse, abre aspas, o livro de Atos é um relato, em sua maior parte imaginativo e cuidadosamente colorido, do cristianismo primitivo. Em outras palavras, o que ele queria dizer é, conforme o meu conhecimento de história, eu não tenho qualquer respeito por Lucas como um historiador. Então, Ramsay partiu para o Oriente Médio com o propósito expresso de provar que a Bíblia estava errada na sua história. Quando ele retornou, ele escreveu o livro Lucas, o Médico Amado, no qual proclamou Lucas um dos mais proeminentes historiadores do mundo. Uma frase de William Ramsay, após um cuidadoso exame de todas as evidências, deixa clara a sua mudança. Abre aspas. Eu sustento o ponto de vista de que a história contada por Lucas é insuperável em sua confiabilidade. Você pode submeter as palavras de Lucas um nível acima de qualquer historiador, e elas resistirão ao mais intenso escrutínio e ao tratamento mais rígido. Tudo isso para dizer, meus irmãos, que quando nós lidamos com estes escritos, e por que não dizer com a palavra de Deus como um todo, nós podemos ter a confiança de estarmos lidando com a informação exata, uma informação na qual vale a pena nós investirmos a nossa vida. Talvez alguns dos irmãos apliquem o seu dinheiro na bolsa de valores, ou em algum outro investimento qualquer, poupança, fundos de renda fixa, seja como for. E para fazê-lo, nós geralmente nos baseamos, ou geralmente não, mas sempre nos baseamos em informações. Informações são capazes de fazer uma ação subir na bolsa ou desabar. Informações são capazes de fazer uma empresa decolar num lançamento de ações, como também é capaz de levar uma empresa à quebra. Tudo isso baseado em informações. As informações no mercado financeiro são tão poderosas que as pessoas jogam com as informações num processo que nós chamamos de especulação. Informações. As pessoas investem o seu dinheiro baseado nelas.
O que eu quero dizer aqui a você é que você pode fazer um investimento seguro da sua vida naquilo que você vê na sua Bíblia, naquilo que você vê no relato de Lucas. É um investimento seguro. Você não vai ter perdas nele. Por quê? Porque essas informações são verdadeiras. Examine sua Bíblia, investigue ela e deposite a sua confiança no Senhor, sabendo que você jamais será frustrado por aquilo que você recebeu da parte dele. Se o relato que nós temos é coerente, se o relato que nós temos é minucioso, qual é a conclusão? A conclusão é que ele é digno de crédito, de reforçar as nossas certezas aprendidas, como aconteceu com Teófilo. Eu e você, irmãos, não estamos lidando com um mito, com um conto de fadas, mas nós estamos trabalhando com um relato verdadeiro, histórico acerca de Jesus Cristo. E se histórico e verdadeiro, digno de toda aceitação e de toda fé. Por que falar dessa introdução de Lucas nesta manhã? O meu objetivo é idêntico ao de Lucas. É levar você a compreender como Teófilo que há lugar para você neste reino. Há lugar para você neste reino. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Não importa a sua história anterior. Não importa o que você fez até aqui. Não importam os seus pecados, tudo aquilo que você cometeu e que desagradou o Senhor até agora. Não importa se você que já conheceu o Senhor Jesus, mas que porventura se desviou, ou esteja ocultando pecados no seu coração, não importa. O arrependimento transforma todas estas coisas. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Jesus veio para buscar e salvar o perdido onde quer que ele esteja. Não importa então de onde você vem. As pessoas desse mundo têm preconceitos contra refugiados, contra migrantes, contra retirantes. Mas Jesus não vê nenhuma destas coisas. Ele não vê a sua origem étnica, ele não vê a cor de sua pele, ele não vê a sua condição social, ele não vê se você é pobre ou se você é rico. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Não importa quem ele seja, não importa onde ele esteja, Jesus veio para buscar e salvar o perdido, e esta é uma afirmação digna de crédito. Para nós que cremos, ela também representa um lembrete precioso. Confie nas promessas do Deus fiel. Confie nas promessas de Deus. O Senhor cumpriu o Antigo Testamento. O Senhor cumpriu tudo aquilo que havia dito a respeito de Jesus no Antigo Testamento, e Ele irá cumprir também todas as suas promessas, até o último ponto do Apocalipse. Todas estas coisas serão cumpridas, porque Deus é um Deus fiel. Ele cumpriu e Ele há de cumprir também tudo aquilo que prometeu. Um recado também importante aos jovens a partir desse ponto. Para todos nós, mas para os jovens, penso eu, de especial relevância. Meus irmãos, nós vivemos num mundo multicultural, num mundo relativista, num mundo em que qualquer conceito de verdade é desafiado. Será então válido afirmar que Jesus é o único caminho para Deus? Será então válido nós nos submetermos ao ostracismo, à separação, ao riso dos nossos colegas de faculdade, de universidade? Será ainda válido nós defendermos esta verdade? Lucas nos mostra que sim. Sim, porque esta verdade, a verdade de Jesus como o único caminho, verdade e vida, é uma verdade histórica, baseada em fatos. Isto não é um mito, não é um conto de fato, não é uma esperança vazia. Nós estamos lidando com fatos. Você não tem do que se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é verdadeiro. Lucas foi chamado, por último, como uma testemunha. E da mesma forma como ele, eu e você desfrutamos deste privilégio de testemunharmos de Jesus Cristo.
de contarmos o que nós vivemos com Ele, de nos inserirmos nessa tradição de homens e mulheres que ao longo da história da igreja cristã vem contando esta mesma história de geração em geração e alcançando pessoas com o evangelho que salva, com o evangelho que transforma. Nós temos um compromisso de transmitirmos estas verdades de maneira fiel, da maneira mais acurada que nós possamos. Precisamos tomar conhecimento da palavra cada vez mais, nos aproximarmos dela, nos apropriarmos dela para testemunharmos a outros. Precisamos ter um compromisso de transmitir a palavra de Deus com clareza, olhando sim para a Escritura, mas olhando também para o nosso mundo, para a realidade em que nós estamos inseridos, para entender como a palavra de Deus, eterna e imutável, se adapta a um mundo, ou melhor, não se adapta, mas se aplica a um mundo que está numa mudança constante. E não para melhor. Nós somos chamados, como Lucas, a sermos testemunhas desta verdade. Nós, os que conhecemos a Jesus, nós os que tivemos um encontro pessoal com Ele. Queridos irmãos, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que Ele nos anime cada vez mais a crer, que Ele avive em nós o seu Espírito, a fim de que sejamos testemunhas fiéis, crentes verdadeiros na palavra de Deus, praticantes daquilo que ouvimos e recebemos da parte de Cristo, sabendo que cada linha, cada ponto, cada vírgula dessa história é verdadeira. Que Ele assim nos abençoe. Amém.